Fala, gente! Sejam bem-vindos de volta aqui, então, aonde a gente está aprendendo um pouquinho sobre as leis do movimento, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como classificar o movimento de acordo com aquelas formulinhas que a gente aprendeu. E a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre o MRU, beleza? Sejam bem-vindos aqui, então. Eu sou o professor Michael Sisotto. Essa aula aqui ela é dedicada aos meus alunos do primeiro ano. Se você também está no primeiro ano, diz aí embaixo qual é a sua escola, pô. Essa aula aqui ela é feita para o pessoal da ETEC ali de Itararé, tá bom? Inclusive aí, espero que vocês estejam assistindo e também trabalhando nos exercícios, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então aqui na classificação do MRU. Para classificar o MRU, vale a pena a gente lembrar das fórmulas. Que fórmulas? E para que que serve isso daqui? Lembrando que a física, né, ela utiliza aí de recursos da matemática, certo? E esses recursos da matemática fazem previsões da física, como a velocidade, fazem previsões aí como aonde eu vou chegar, né, que é a posição, que é aonde eu estou no espaço, o lugar, o S0 aqui, tá? Eu consigo entender também coisas como a aceleração, que é a mudança de velocidade, a gente vai falar disso nessa aula, fica aqui um pouquinho comigo, tá bom? E tudo isso usando o quê? Recursos matemáticos, que são o quê? Pega aqui, ó, velocidade média, o recurso matemático que você tem ali é uma barra. Que barra é essa daqui? Vai um número em cima, um número embaixo. É a divisão. Então você faz uma divisão e entende o que é velocidade média. Olha que legal e que fácil, né? Você pega ali então, ó, o acréscimo na velocidade. Eu tenho uma velocidade, daí eu dou um acréscimo nela, e aí então eu encontro a mudança de velocidade devido à aceleração. Então significa que uma soma e uma multiplicação te mostra qual vai ser essa mudança de velocidade. Então é um recurso muito bom você colocar a matemática dentro da física, tá bom? Uma das mais importantes que a gente tem aqui, né? Mesmo que a gente saiba que a coisa mais importante é o tempo dentro da física, para a gente conseguir entender as coisas físicas. Essa equação que não tem o tempo ajuda a gente bastante também, porque ela mostra aí as mudanças de velocidade e a variação de posição para cada aceleração que eu tenho, tá bom? Então significa que se eu sei multiplicar, ó, se eu sei multiplicar, se eu sei somar, e dessa vez eu preciso saber elevar ao quadrado, né? Muitos alunos que estão aí no ensino médio começam a se enroscar quando tem que elevar ao quadrado um valor, ou quando tem que tirar a raiz, tá bom? A gente vai falar disso quando tiver queda livre, é importantíssimo, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar uma coisa um pouco mais simples. Olha que legal. A gente vai trabalhar com a função horária do espaço no MRU e a função horária do espaço no MRUV, para a gente entender um pouquinho da aceleração, tá bom? Então a gente vai fazer isso como? A gente vai classificar os movimentos, o que é importantíssimo para as provas de Enem e de vestibular, principalmente para você ler as questões de física, tá? E entender o que que é movimento progressivo, movimento retrógrado, um movimento acelerado e um movimento retardado, tá bom? E para entender isso, a gente só tem que entender a formulinha do sorvete, né? A gente sempre fala que parece um sorvete. Se essa aqui é o sorvete, como é que eu vou chamar essa de baixo aqui, ó? Ela é um pouco maior, não se sabe, né? Dá uma dica aí pra gente. Vamos então para a classificação do movimento. Primeiro de tudo, movimento retilíneo e uniforme. Anota aí então, classificação do movimento em MRU. Apareceu aí? Apareceu. Gente, ó, aqui tá muito matemático o jeito que tá escrito. Enquanto eu leio ali com vocês os três itens que tem para a gente definir o que é classificação do movimento, eu vou colocar aqui embaixo uma simplificação de uma reta. Por quê? Porque para classificar o movimento, né, no MRU, a gente transforma o movimento retilíneo, o movimento uniforme em uma reta. E, ou seja lá o que acontece nessa reta, vai me mostrar qual é o tipo do meu movimento. Então aqui eu tenho então uma origem, né? Essa origem geralmente é o meu ponto de referência, no sentido se eu estou me afastando dele, no sentido positivo, eu estou progredindo nos valores. Olha ali como é que está escrito no começo, ó. Em um movimento é considerado progressivo quando o objeto ou sistema se move na direção do ponto de referência ou ao longo do eixo positivo, certo? Então, se eu tiver um ponto parado, né? Se eu estiver andando junto, eu estiver andando junto, estou no positivo, estou progredindo. Mas se ele estiver parado ali, o pontinho zero, e eu estiver progredindo, como assim progredindo? Vamos supor que a gente está no 10 e a gente logo depois a gente vai para o 12, né? Seja lá uma pessoa caminhando, ou seja lá, ó, ficou até o zero, a bolinha fica no lugar da cabeça, eu vou deixar ali.
Seja lá uma pessoa, ou seja ali qualquer ponto que se move, que é conhecido como móvel. Geralmente a questão do vestibular do Enem diz que isso é um móvel. Então, se deslocou depois de um tempo, foi acrescentado nos valores, né? Nesse caso, foi acrescentado 2, então eu estou progredindo. Para eu acrescentar 2, olha como é que fica na lei do movimento, ó. S igual a S0 mais V vezes t. Então eu vou escrever a lei do movimento, aonde o meu s ele depende do tempo, né, função horária, tá bom? Então se eu estava no 10, o que que esse 10 vai ser? Ele vai ser o valor onde eu tô saindo dele, né? Então ele vai dizer que se eu sou progressivo ou não? Não, ele não vai dizer nada, ele vai dizer onde você estava no começo do movimento. Mas toda vez que eu mudo 2 aqui, ó, eu posso dizer que ele mudou 2 por segundo, ou 2 por hora, ou 2 por minuto. Então é 2 vezes o tempo que ele está mudando, tá? E isso aqui nessa lei do movimento já consigo saber se ele é progressivo ou não. E olha que legal, não é tão difícil saber mesmo, né? Então, o movimento progressivo simplesmente vai ser o mais a velocidade no sentido positivo ou um valorzinho mais na velocidade. É sério, professor? Sim, então aqui no caso seria mais 2, significa que isso é um movimento progressivo, tá? Tá, mas então significa se ele fosse o contrário, movimento que retrocede, se ele retrocede, então eu vou voltar nos valores. Então isso vai acabar acontecendo o quê? Deixa eu dar uma limpada só aqui. O que vai mudar é simplesmente que a velocidade vai ser negativa. E aí, ao invés de você estar acrescentando nos valores aqui, ó, vamos supor agora o movimento aqui, trocar de cor, um movimento na mesma reta agora com uma outra lei, ó. Deixa eu trocar de cor aqui, pegar o laranja e vamos partir de um ponto anterior. Vamos partir do 8, né? Partir do 8 e vamos voltar para o 5. Voltou para o 5, movimento retilíneo e uniforme. Isso significa o quê? Que voltou aqui 3. E se eu estou voltando, eu não estou acrescentando nos valores. Não tem como minha velocidade ser 3. Minha mudança na posição ser 3. Tem que ser menos 3, porque foi tirado 3 do 8 para ele virar 5, né? Do mesmo jeito que vai ter que ser tirado 3 do 5 para ele virar 2. Tá? Como é que você sabe disso? Porque ele é um movimento uniforme, ele é retilíneo e uniforme. Tá? Então aqui eu vou ter uma outra lei do movimento, porque eu tenho um outro movimento. E quando eu estou tratando desse movimento, ó, vamos dar uma lida aqui, ó. Ele fala assim, cadê? Aqui. Ele fala: um movimento é chamado de retrógrado quando o objeto ou sistema se move na direção oposta ao ponto de referência ou ao longo do eixo negativo, né? Então, eu estou indo ao longo do eixo no sentido negativo, estou tirando dos valores. Então, quando eu for escrever a minha lei, ó, vou até apagar aqui e escrever ela de laranja também. Então, quando eu for escrever a minha lei para o bonequinho laranja ali, ó, então eu vou ter a posição dele. Opa, deixa eu arrumar isso daqui. Eu vou ter a posição dele mudando, né? Sendo igual, mudando para os valores negativos. Então, ele vai ter a posição inicial, que é o 8 aqui, ó, onde ele partiu no início. E toda vez eu tiro 3 vezes o tempo que eu vou tirar, vezes o tempo que eu vou observar esse movimento, né? Então, se foi um segundo depois, ou uma hora depois, voltou 3. Voltou 2, perdão. Voltou, voltou 3, voltou 6, voltou 9, tá? Então, estou sempre multiplicando em cima de quem? Em cima do menos 3, porque ele é um movimento do tipo retrógrado, está retrocedendo aí então, beleza? E um jeito fácil de ver isso daqui é você começar a testar isso em itens onde você tem as leis do movimento de vários movimentos, né? Vamos pegar aqui então, ó, e eu já indico você a bater um print disso aqui e resolver ele, porque não é tão complicado assim, ó. Bom, temos 10, opa, tem 10 leis do movimento, então posso dizer ali que eu tenho 10 móveis. Sim, pode ser que tem 10 móveis, pode ser que eles estão aí, cada um na sua reta, né? Então significa que na número um eu vou ter uma reta, ou eu posso dizer que eles estão todos na mesma reta. O que acontece quando eles estão todos na mesma reta, que alguns aí vão acabar se atravessando, né? Não tem colisão aqui nessa parte da física, eles acabam se atravessando, mas fora isso não tem nada de diferente.
E tem alguns que nem se encostam, né? Se um tá indo para frente, outro tá indo para trás, às vezes eles nem se encostam. Vamos resolver aqui até às 6. Depois que você pegar o jeito, você pode deixar nos comentários aí e eu digo para você se está certo ou não. Tudo bem? E aqui é o seguinte, gente, ó. Na primeira lei aqui, ó, uma coisa que eu indico muito vocês fazerem, quando já está escrito nesse formatinho aqui, é um formato para você conseguir identificar algumas coisas. Você já identifica o S0, né? O S0 é o valor que não tem o tempo, então no caso da número um ali, o S0 vale 10. Opa, metros? É mesmo, nós vamos definir isso. Então o S vai ser em metros e o tempo vai ser em segundos. Fica bom a gente definir isso. E na verdade é importantíssimo definir isso. Eu não coloquei aqui. Tá, então vai ser em metros, 10 metros. E a velocidade aqui é 5 metros por segundo. Então, se eu definir o zero como sendo esse ponto aqui, vai ter lá um carro. Tá muito rápido isso? Não, vamos para a bicicleta. Tá lá uma bicicleta, né, um patinete, sei lá, uma bicicleta, e essa bicicleta tá andando para frente, somando 5 a cada segundo, tá? Então eu tô no 10, um segundo depois tá no 15. Andou, andou 5. Tranquilo? Facinho? Então significa que a primeira aqui tá progredindo nos valores, é o movimento do tipo prog, movimento progressivo. Fechou? Próximo ali então, ó. Na número 2 você vai olhar o número 2 e vai falar assim, ó, professor, ela tá partindo dos valores menos 3 ali, ó. O S0 dela é menos 3. Então ela tá retrocedendo. Não, gente, ela não tá retrocedendo. Ela simplesmente começou do menos 3. Olha que show. Começou do menos 3 e foi a bike de novo, deixa eu ver, 8 metros. É uma bike mais rápida um pouquinho e foi para frente. Então é isso que está acontecendo, tá? Ela foi para frente com velocidade aqui, ó, de 8 metros por segundo. E se foi para frente, não importa se eu estava nos valores negativos da minha referência ali, ó, da minha reta. Se foi para frente, movimento do tipo prog, movimento progressivo, né? E assim a gente consegue então identificar pela lei do movimento, a gente consegue identificar a classificação do movimento. Olha o número 3 aqui, ó. O S0 dela é 50, então ela parte dos valores positivos. Vamos definir um zero aqui e um 50 aqui bem na frente, ó. 50 metros, né? 50 metros. E qual é a velocidade? 10. Só que quando a gente coloca 10 metros por segundo e observa ele na referência, você vê que ele está andando no sentido contrário. Então ele vai voltar 10 metros por segundo. Então ele não pode ser um movimento do tipo prog, é movimento retrógrado, retrógrado, tá? Então é um movimento que ele volta. Então esse 10 ele obrigatoriamente tem que ter um negativo, que é o que aparece ali mesmo. Fechou? Eu acredito que vocês tenham sacado isso, né? Não é tão difícil. Tá bom? Vamos resolver mais essas duas aí, ó, para vocês falarem assim, pô, questãozinha chupetinha, questãozinha fácil mesmo, tá? Olha o número 4 então, ó. Se eu for olhar para ela, o S0, que são. E aqui tá na sequência, hein, gente? Às vezes não vai estar na sequência. E aqui já apareceu o S0. Ele poderia estar escrito assim, ó. 15t menos 20. Quem que vai ser o S0? O valor que não tem o t. Então, ali vai ser o S0 igual a menos 20 metros e a velocidade para frente, ó. Estou acrescentando na velocidade. Então, tem o zero, tá lá no menos 20, porém, eu estou indo no sentido positivo. Eu estou acrescentando 15 metros a cada segundo, 15 metros por segundo. Tá? Então significa que eu estou progredindo nos valores, né? Um tempo depois eu cheguei aqui no menos 5, outro tempo depois eu cheguei no 10, mas sempre respeitando a lei do meu movimento, que é andar 15 para frente para cada unidade de tempo, né? Para cada segundo nesse caso, tá? Então acho que vocês já manjaram. Vamos só definir então quando não aparece o S0, né? Como assim, professor? Quando ele não aparece o S0, olha bem aqui, ó. Eu não tenho nenhum valor que está sozinho, né? Então significa que o valor ali seria o zero. Então, quando eu for fazer isso numa reta, para desenhar isso bem bonitinho, tem aqui o zero, e aqui então eu vou sair desse valor, e a partir dele eu vou acrescentar no espaço, andando aí então determinadas unidades, né? Nesse caso aqui, a sua velocidade vai ser 30. Essas são as suas unidades.
Beleza? Eu acredito que não é tão difícil entender isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma aula super rápida. Sabe que esse meu jeitão é acelerado mesmo, né? Para vocês poderem me acompanhar também, tá bom? Mas espero que não não tenha tido nenhuma dificuldade. Tá? Deixem nos comentários se tiverem dúvidas. Eu vou continuar aqui porque eu olhei essa número 6 e eu falei, pô, vale a pena entender um pouquinho da número 6 ali, ó. Se eu tenho o meu sentido positivo no referencial, ficou menorzinha reta. Se eu tenho meu sentido positivo no referencial e eu tô partindo do zero, e agora eu tenho uma velocidade negativa, ó. Se eu partir do zero, S0, S0 igual a 0 metros. E eu vou subtrair 2 metros para cada segundo. Então, eu estou indo no sentido para trás. Eu estou retrocedendo. Trog, né? Que essa daqui é a número 6. E vamos classificar aqui a 4 e a 5, né? Fiz elas, mas não terminei. Então, velocidade positiva, velocidade mais, prog, movimento progressivo. Velocidade positiva, 30, que essa daqui é a 5, né? Então, a gente tem ele também outro prog, tá bom? E dessa forma a gente consegue, então, entender a classificação do movimento em MRU, beleza? Professor, você falou de classificar o movimento em MRU e me mostrou somente duas classificações. O movimento que vai para frente e o movimento que vai para trás. Movimento para frente, velocidade positiva. Movimento para trás, velocidade negativa. Movimento para frente, progressivo. Movimento para trás, retrógrado. Tá? E quando eu tenho aceleração, as coisas vão mudar um pouquinho. Se eu tiver ali na número um, por exemplo, assim, ó, eu estou progredindo nos valores, né? Eu estou indo para frente, mas não sei, uma mola, o vento, né? Tá ventando e isso me puxa um pouquinho para trás. Então vai existir alguma coisa aqui, ó, que é mais um termo, é mais um pedaço dessa conta em que mesmo que você queira ir para frente, ele vai dar um jeito de te puxar para trás, tá bom? E esse negócio que vai existir, ele é nada mais, nada menos do que o movimento acelerado ou o movimento retardado, tá bom? A gente vai falar disso na próxima aula, que é a classificação do movimento em MRU. E para entender o movimento em MRU, a única coisa que eu quero que vocês se liguem, deixa eu passar essa tela aqui, né? Eu quero que vocês se liguem a esse acréscimo aqui, ó. Que acréscimo, professor? Esse acréscimo aqui, ó. O movimento MRUV, né? Eu falei MRU, mas ele é MRUV, hein, gente? MRUV. Tá aqui, ó. Tem o U e o V. Eu vou ter um termo a mais, ó, somando ou retirando das posições, né? Então seria um sorvetão. Será que a fórmula seria isso? Sorvetinho, sorvetão. É um pouco mais extensa. E para entender essa fórmula, é essencial que a gente entenda a aceleração. Então tá bom, né? Na próxima aula vocês vão estar aqui comigo e a gente vai entender um pouco da aceleração. Acelerar. O que que significa isso? E aí, se o movimento está indo sendo para frente, ele é acelerado, e se ele está voltando, ele é um movimento do tipo retardado. Fechou? Vamos falar um pouquinho dele também, e vai ser uma aula bem parecida com essa. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter deixado essa aulinha extensa para vocês, né? Sempre acaba sendo assim, não é a intenção, mas acaba sendo porque a gente tem que discutir e debater sobre esses assuntos, né, pô? Se a física está aqui para a gente entender as leis da natureza, vamos utilizar da matemática e entender as leis da natureza. Fechou, galera? Muito obrigado por estar aqui comigo. Sou o professor Michael. Na próxima aula tem aí, então, MRUV. E um grande abraço para vocês. Espero ver vocês aqui. Tchau, tchau.